Se você ainda acha que cripto em 2026 é sobre acertar a próxima moeda que vai valorizar, meu amigo, você tá errado e vai perder muito dinheiro. Bom, pois é, quem pensa da maneira errada tá no lugar errado e vai perder dinheiro. O que está sendo construído agora não é mais sobre preço, é sobre infraestrutura. O lance é que essa infraestrutura é que vai carregar o dinheiro do mundo nos próximos anos, décadas e quem sabe séculos. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais estruturas já estão em operação hoje e que devem definir o que a gente pode esperar de 2026. Lembrando, a ideia aqui não é prever preço, porque senão eu podia ter feito uma thumbnail aí super chamativa falando que eu ia te prometer a moeda de 100x. Não é isso que a gente quer aqui. É te dar um mapa mental para você ter noção de onde prestar atenção. E óbvio, onde parar de perder tempo. Vamos lá, acho que a esse ponto, a essa altura do jogo, vocês já perceberam que cada ciclo que a gente teve do Bitcoin, ele valorizou por um motivo. Nesses últimos meses, a gente viveu um problema de liquidez no mundo todo. Não à toa, alguns meses atrás, se eu não me engano, em novembro, o Banco Central Americano usou o repo, que é basicamente um tipo de empréstimo que, cara, geralmente quando usa o repo é porque a situação tá feia. Mas explicando brevemente, imagina que você é uma empresa e você precisa de dinheiro para exatamente hoje. E aí você vai pagar empréstimo com juros altos para hoje e já liquidar esse empréstimo amanhã. Bom, isso aconteceu e não foi em qualquer lugar do mundo. Foi lá nos Estados Unidos e foram as instituições financeiras americanas que obviamente precisaram usar esse empréstimo. O grande problema é que isso deu uma luz vermelha muito grande no mercado, abalou o mercado ali no fim de 2025. E bom, agora parece que o problema está melhorando, os juros ao redor do mundo, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, estão baixando devagar, mas estão. Eu acho que eles aprenderam na última crise de 2020 para 2021, pós aquele período, né, que eu não posso falar o nome, que baixar juros, dar estímulo, injetar liquidez sem muito controle, cara, a consequência vem. E ela veio, né? A gente teve uma das maiores inflações dos Estados Unidos, se eu não me engano, o maior dos últimos 40 anos. Então, cara, coisa séria, eles aprenderam com o erro. Tanto que agora não estão fazendo o QE, quantitative easing, tão forte, sabe? Estão fazendo mais controlado. E a grande questão que me faz ficar um pouco otimista para esse ano é que, bom, a liquidez está voltando, os juros estão baixando e macro dá uma respirada. Agora, o lance é que, por mais que macro esteja melhorando, a gente tem que olhar para a infraestrutura e ver que o sistema financeiro ainda é muito ineficiente. Não sei se vocês, por exemplo, já tentaram fazer uma operação de câmbio. A real é que é um saco mandar dinheiro para fora do país e quem já fez sabe do que eu tô falando. Óbvio, não aí por meios tipo Wise, né? Hoje, mandem um STT, pronto, acabou. Mas o lance é exatamente esse. Cripto resolve, traz uma infraestrutura que o sistema financeiro tradicional tá atrasado, ficou parado no tempo. O mundo, né, para as empresas, grandes empresas, bancos, adotarem esse sistema, demora. A gente vem sempre falando, eu como criador venho sempre falando que um dia isso iria acontecer. Mas, enfim, finalmente tá começando. Uma das notícias que me faz deixar otimista com isso é que a Visa, lá nos Estados Unidos, começou a usar stablecoins para liquidar transações agora no final de dezembro de 2025. Então, cara, isso tá acontecendo. E a Visa, porra, olha quantas transações eles processam. O volume de dinheiro que eles processam, então é algo gigante. E bom, cripto resolve um problema. E por mais que, cara, quando a gente fala de regulação, a gente vê cercos cada vez mais se fechando, principalmente relacionado a imposto e tudo mais. Acontece que quanto mais regulação tem, mais dinheiro institucional entra. E o institucional, cara, é o grande volume, né? É o que eu diria que é o high ticket do mercado financeiro. Então, tá entrando. Tem gente que é um pouco mordido com cripto, sabe? Não gosta, mas, cara, vai chegar uma hora que esses caras vão estar usando sem nem perceber. Porque assim, quando o sistema começa a atrapalhar mais do que ajudar, do que é o sistema financeiro tradicional hoje, uma transação Swift, por exemplo, meu Deus, é um saco. Então, cara, cripto vem para criar espaço para algo novo. E não é por ideologia, não é por aquela ideologia que eu particularmente acredito, do Bitcoin, de liberdade, mas agora a gente tá falando de infraestrutura, de usabilidade, porque estruturalmente é simplesmente mais eficiente e ponto. O segundo ponto, e já falando sobre o Bitcoin, é que as pessoas entenderam que não há nada, nenhuma criptomoeda maior que o Bitcoin. Eu lembro de muita gente renomada até no último ciclo ali de 2020, depois da queda de 2022 até o topo, né, do Bitcoin de 125, eles acreditavam que o Ethereum ia passar o market cap do Bitcoin. Cara, sinceramente, eu sempre achei difícil de acreditar nisso por acreditar muito nos ideais, na utilidade do Bitcoin. A gente viveu épocas recentes, né, de muita instabilidade política. Em períodos assim, quem é que cresce é o Bitcoin, não é o Ethereum, não é a Solana, porque as pessoas simplesmente entendem que, de fato, o Bitcoin é o único ativo inconfiscável, soberano, tudo aquilo que vocês já estão acostumados a ouvir. É o único dinheiro, na verdade, que nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum banco vai meter a mão. O único dinheiro que você consegue ser dono de verdade. E o Bitcoin venceu essa discussão, né? Bom, ele virou referência, tanto que de 2024 pra cá, muita gente apostou, até hoje se fala numa alt-season. E, cara, quem insistiu nessa tese perdeu dinheiro, mas não perdeu pouco não, perdeu muito. Cara, aqui na Vault a nossa meta é nunca perder do Bitcoin e até então a gente nunca perdeu pra ele, estamos sempre ganhando, né? Mas apesar disso, a gente já entendeu que ele é referência. Então, óbvio, a maior parte do portfólio dos clientes é sempre Bitcoin. No fim das contas, a intenção de todo mundo é acumular mais Bitcoin pro futuro, né? É o ouro digital, isso não tem discussão. Porque a gente olha nele e que vê que tá bom, também tá crescendo. Não é só sobre a usabilidade que a gente já conhece hoje de
soberania e tudo mais. Primeiro, Lightning tá crescendo. Mais volume, mais velocidade, tem muita gente usando Lightning de verdade mesmo. E não sou eu que tô falando, tá? São os dados. Depois de muito tempo e depois de muita insistência, até treta ali dentro dos validadores, dos mineradores, a gente viu que, cara, as sidechains no Bitcoin não só são possíveis, como elas são úteis. E, bom, estão utilizando. Eu mesmo uso o Liquid aí. Bom, não preciso nem falar nada sobre a parte principal de soberania. Cara, em mim, por exemplo, tá chegando cada vez mais gente procurando conteúdo sobre autocustódia. E assim, são pessoas, algumas delas trabalham com o mercado institucional, mas imagina quando as empresas do mercado institucional procurarem, sabe? A gente tá falando de coisas muito grandes aqui. Quando a gente vê ETF, por exemplo, crédito colateralizado com Bitcoin, que é algo que com mais regulação a gente vai ver mais acontecendo, a gente vê pagamentos internacionais crescendo com o USDT, a criptomoeda mais utilizada não tá sendo o Bitcoin, tá sendo o USDT. A lei de Gresham diz que o dinheiro ruim expulsa o bom, ou seja, o Bitcoin sai de circulação e entra o USDT. Porque o Bitcoin é ruim? Não, porque ele é bom. Então, se é bom, as pessoas querem guardar a longo prazo e usam o que? O USDT, o dólar. Não que o USDT seja uma tecnologia ruim, é incrível, mas a questão é que é dólar, continua sendo moeda fiduciária. E bom, quando a gente vê isso na prática, não é mais narrativa, é infraestrutura sendo de fato usada. Então, o Bitcoin começa a virar a base de todo esse ecossistema pensado em as pessoas querem Bitcoin a longo prazo. Terceiro ponto, já falando também sobre usabilidade do Bitcoin, a gente vem num ponto, cara, que quando a regulação também entrar, o que acho que talvez 2026 eu encaro como um ano da regulação, que vai trazer o dinheiro institucional, mas é o seguinte, DeFi, finanças descentralizadas, que a gente pode pegar empréstimo no cripto, a gente pode ter stake em cripto, diversos tipos de botar seu dinheiro para render, pool de liquidez, enfim, tudo isso, cara, dá ao usuário, ao cliente, uma oportunidade muito mais fácil de você operar no mercado do que comparado a antes do mercado tradicional, cara. Isso era muito difícil. E vou te falar, quem fez esse trabalho todo dentro do mercado de DeFi nos últimos anos foram os degenerados, foram as pessoas, os investidores que às vezes nem entendiam do mercado financeiro, mas agora o mercado financeiro tá entrando nisso. Então, cara, além disso já ser um ponto muito forte, tem uma coisa acontecendo que é o seguinte, cara. Antes, essa galera precisava entender tudo. Conceito de carteira, bridge, repay, taxa, tudo isso um usuário comum que não tinha entendimento de economia tinha que entender. Hoje, cara, a lógica já muda completamente. O que tá na moda esse ano? O que estão falando sobre? Protocolos de intenção, que você não vai lá e executa manualmente. Você basicamente diz o que você quer. Exemplo, você vai lá, fala, eu quero X rendimento, 5% de rendimento com um risco tal em tal prazo. O que essa coisa vai fazer? Ele vai decidir a melhor rota, melhor chain, melhor contexto para você fazer isso. Óbvio, as inteligências artificiais impulsionaram muito isso, não preciso nem dizer, sabe? A grande questão é que, cara, eu olho pro mercado de IA hoje, a verdade é que tem muita merda no mercado de IA, a gente tem que ser sincero. E daqui a alguns anos eu vejo que só vão sobrar as vencedoras. E bom, hoje tem IA, por exemplo, até tiro foto de comida e me diz quantas calorias tem, sabe? Através de IA. É útil, é. Mas vamos ser sinceros, daqui a alguns anos só vai sobrar as realmente muito úteis, sabe? Lembra quando lançou o smartphone? A gente tinha aplicativo que, simulava um isqueiro, simulava uma bebida. Eu vim aqui, ó, cara, aplicativos assim ridículos, mas que na época eram novidade, então tudo bem. Eu entendo que é a mesma coisa com inteligência artificial e quando, bom, de vídeo, por exemplo, tá virando uma coisa absurda. A gente tem hoje imagens, principalmente agora no de eleição, que vai ser difícil de distinguir o que é verdade, o que é mentira. E isso tá entrando em finanças de forma muito mais madura e, cara, isso vai transformar a cripto numa infraestrutura invisível, porque assim, o usuário vai estar vendo ali só à frente, né, a interface, mas por trás da interface, cara, vai ter uma operação gigantesca acontecendo. E juntando isso com regulação institucional, cara, fico otimista, sabe? E a grande questão é essa, cara, quando o usuário percebe que não tá usando cripto, quando ele não percebe, eu tô usando blockchain, ele não precisa saber que tá usando blockchain, ele só precisa estar usando sem saber. E quando isso acontece é que de fato está sendo útil e, cara, assim, perto dos cintos aí que o foguete vai decolar. O quinto ponto, já emendando, é sobre maturidade de mercado. Quando a gente fala sobre isso, e tem um pouco a ver com a questão das IAs que eu falei, né, de existir de IA de tudo. A grande questão é que agora, cara, os protocolos de DeFi estão entendendo que eles não precisam fazer tudo mal feito. Eles têm que escolher um nicho dentro de finanças e fazer isso muito bem feito. A Hyperliquid é um ótimo exemplo disso. Por quê? Baixa latência, execução previsível, você consegue entender ali o que está acontecendo e se aproxima muito da experiência de uma exchange tradicional, só que é descentralizada, né? Então, cara, isso ganhou muito as pessoas. Se você tá ali, você consegue ver toda a análise on-chain, sabe? Isso é muito forte. Então, no fim das contas, a liquidez vai para onde a execução é melhor. E a gente viu nesses últimos meses aí, nesse último ano de 2025, cara, a Hyperliquid, ela ganhou muito nome no mercado, as pessoas passaram a usar muito e talvez tenha sido até a plataforma de DeFi do ano, talvez. Sexto ponto, e cara, nesse aqui eu preciso falar, hein, porque é o nome do momento. Ano de eleição aqui agora no Brasil, isso aí vai dar problema. Não é nem inteligência artificial, cara. São os mercados de previsão, prediction markets. É o seguinte, não sei, aqui no Brasil ainda tá fraco, mas lá nos Estados Unidos teve uma precisão, uma assertividade
volatilidade absurda, sabe? E óbvio, não veio num ano de eleição muito forte, 2025, né? Não teve eleição nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, cara, a gente vai ter um teste legal disso aí. E bom, já tá dando algum problema lá. E o problema é que, cara, na Polymarket, por exemplo, tem algumas situações e a decisão vai ficar com base nelas. Vamos supor, a invasão lá do Maduro, tá tendo uma polêmica aí. Tinha uma aposta lá que era o Trump vai invadir Venezuela, algo assim, não lembro ao certo, tá aparecendo aí na tela. Bom, aconteceu a invasão dos Estados Unidos para pegar o Maduro, mas a Polymarket, com base em como é que subjetivo a parada, sabe? E a Polymarket não quis pagar não. Então, enfim, talvez dê algum problema. Mas qual que é a grande questão disso aí? Tirando essa parte, o mercado de previsão tem uma assertividade, como eu disse. O que isso gera? Isso gera previsibilidade. E quando a gente está falando de futuro, beleza, é incerto. Mas quando a gente está falando de futuro envolvendo o dinheiro das pessoas e elas apostam o dinheiro delas, dá uma credibilidade maior. A gente consegue ver de fato, porque, né, no fim das contas, a psicologia humana está muito conectada com o dinheiro. Não preciso nem falar, né? Mas a maioria dos casamentos acabam por conta de dinheiro. Então, cara, ser humano e dinheiro andam lado a lado, sabe? E assim, tendo probabilidades mais previsíveis, eu diria, não é 100% previsível, obviamente, mas só de ter uma probabilidade maior, vocês acham aí que as grandes empresas fazem, os grandes fundos de investimento, a BlackRock, por exemplo, cara, eles são muito bons de matemática. Então, bom, probabilidade é algo que eles vão usar muito a favor deles e isso eu acredito que vai ajudar muito. E, cara, quando a gente vê, por exemplo, a empresa da brasileira lá, né, a Kaush, que a fundadora é uma brasileira, chegar a bilhões de valuation, bilhões de dólares, cara, isso aí já deixa de ser um experimento, tá virando realidade. E, bom, esse ano aí a gente vai ver a briga de Kaush e Polymarket, né? Tem muita coisa pra crescer aí. Outro ponto aqui que é polêmico e cresce um pouco também com as apostas, privacidade. Porque, assim, principalmente em contexto político aqui no Brasil, as pessoas estão buscando muita privacidade. Isso vai se espalhar pelo mundo, que eu acredito que é um movimento natural, com mais regulação. Conforme a regulação, pô, beleza, vai trazer mais dinheiro institucional, as pessoas vão querer mais privacidade. Porque, cara, é um direito delas ter privacidade e ponto. Não é crime você querer que o governo saiba tudo que você tá fazendo, sabe? A gente não tá vivendo em 1984 do George Orwell. E privacidade tá crescendo, isso eu queria dizer. E blockchain é pública, todo mundo consegue ver tudo que acontece lá. Sabendo disso, cara, isso vira um problema, né? Pra empresas e usuários comuns ali, enfim, querem usufruir do seu direito de privacidade. E aí, qual que é a grande questão? A gente pode ver Monero e até Tron, talvez, crescerem por motivos diferentes. Monero no passado, por exemplo, foi melhor que o Bitcoin. Bitcoin ficou no 0 a 0, né? Mas, enfim, privacidade tá crescendo. Óbvio que com mais regulação, Monero deve ser muito pressionada, porque os jogadores não querem que as pessoas usem Monero, porque eles querem rastrear tudo. Mas, cara, eu digo que é como o sistema... A galera de TI vai me entender. Quando você inventa uma camada de segurança, o hacker vai lá e derruba. Aí você inventa uma melhor, o hacker vai lá e derruba. Aí você inventa uma melhor. Cara, vai ser sempre assim. Eu acho que privacidade e rastreamento, regulação, sabe? Esse olho que os reguladores colocam, que os governos colocam em cima do dinheiro das pessoas, isso vai causar cada vez mais pessoas buscando por privacidade. Vocês já ouviram falar sobre ZKP e FHE? Vocês já ouviram falar sobre essas tecnologias? Comenta aqui embaixo, talvez eu faça até um vídeo sobre, mas é um ponto interessante sobre privacidade. Cara, agora uma novidade que até eu fiquei surpreso, tá? Que assim, quando a gente tá falando de usabilidade, cripto sempre ficou muito restrito a finanças, no máximo aí uma tokenização de imóveis, mas agora vamos misturar ciência com cripto, porque é o seguinte, tem um negócio agora chamado DeSci, Side Science, que é o seguinte, o modelo tradicional científico, cara, é de financiamento científico, é lento, é burocrático, é centralizado, sabe? É chato. E só abre porta pra quê? Mais uma vez, cripto entrar com alguma solução pra ali, se realmente for útil. E óbvio, eu acredito que vai ser útil, mas a gente vai ver se vai ser útil na prática. Então, cara, vamos lá, vou dar aqui alguns exemplos. Pesquisadores independentes, por exemplo, não conseguem capital, é difícil, geralmente a ciência que consegue capital tá atrelada aí a grandes empresas ou até iniciativas do governo aqui no Brasil, né? Por mais que, enfim, dê pra questionar a eficiência, mas a DeSci surge como uma alternativa pra isso. Por quê? Porque é um financiamento direto, via plataformas descentralizadas, autônomas ali, mais uma vez, dados abertos, transparência e, cara, esse é aquele tipo de coisa que eu tenho que ser cético, eu acredito, mas vamos ver na prática, beleza? Mas é mais uma coisa aí que tá na lista pra 2026, é um dos nomes do ano, mas eu sei que eu posso chegar no final do ano e simplesmente não acontecer. Assim como muita coisa já aconteceu assim no passado, cara, tô no mercado desde 2021 e a galera aqui da Vault tem gente que tá aqui no mercado, ó, há muitos e muitos anos, aí há 10 anos. Então, cara, tem gente aqui que viu muita narrativa, jogo NFT, por exemplo, explodiu depois morreu. Por quê? Porque era tudo pirâmide e na real não tinha utilidade nenhuma. Até tinha, que é a tokenização ali de itens em jogos, mas a gente vai demorar pra ver isso acontecer, tá bom? E o que eu tô querendo dizer é que demora, mas acontece. E a gente tá vendo acontecer esse ano. Então, cara, se você entendeu esse vídeo, você entendeu 3 coisas, tá bom? Primeiro, cripto não é mais narrativa, é infraestrutura. Ponto. Segundo, a adoção vem da boa experiência, da abstração, do usuário usar a tecnologia sem ele saber que tá usando. Por exemplo, esse iPhone aqui tem um monte de tecnologia que eu não faço ideia que tem, mas ele tem.
e funciona. E é por isso que funciona, porque eu não sei o que tem que estar funcionando. Terceiro, o capital sempre vai para onde a execução é melhor. Mais uma vez usando o exemplo do iPhone, se funciona, se tem a adoção, o dinheiro vai fluir naturalmente. É isso que você precisa esperar e entender em 2026 e, cara, como eu gosto de dizer, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Aqui na Vault a gente está posicionado, a gente acredita ainda numa alta desse ano, tá bom? Estamos preparados para realizar. Bom, deixe suas dúvidas aí nos comentários relacionadas a mercado, qualquer coisa. E bom, se quiser conhecer a nossa consultoria, tá aqui na descrição, primeiro link, manda uma mensagem pra gente. A gente faz uma call com você para analisar a sua situação e, bom, te colocar nesse mercado da melhor maneira, beleza? Se inscreve e deixa o like.